O crash da bolsa em 1987. Imagine acordar em uma segunda-feira e, em questão de horas, ver trilhões de dólares evaporarem como fumaça. Bolsas do mundo inteiro em queda livre. Telefones não param de tocar. Operadores gritam, empresas entram em pânico. E tudo isso acontece no mesmo dia. O que teria causado o maior colapso percentual da história da bolsa americana em um único dia? Seria uma sabotagem? Um erro de sistema? Ou simplesmente o medo se espalhando mais rápido que qualquer algoritmo? O dia 19 de outubro de 1987 entrou para a história como a Segunda-feira Negra, Black Monday. Nesse dia, o índice Dow Jones despencou quase 23%. Para se ter uma ideia, isso é mais do que a queda registrada no pior dia da crise de 1929. Investidores que se achavam intocáveis perderam fortunas da noite para o dia. Mas o mais curioso, a economia americana não estava em colapso. Não havia guerra, nem pandemia, nem bolha visível. Então, por que o mundo desabou? Por trás do caos, havia um novo personagem no jogo, os sistemas automatizados de venda, chamados de Program Trading. Eles foram programados para proteger os investidores, mas acabaram acelerando o pânico. Seria esse o primeiro sinal de que as máquinas poderiam provocar colapsos ainda mais graves no futuro? Enquanto os pregões viravam zonas de guerra emocional, em países como Reino Unido, Japão e Austrália, os mercados seguiam a tendência e despencavam em efeito dominó. As imagens de operadores arrancando os cabelos e analistas perplexos correram o mundo. Seria o fim do capitalismo como conhecíamos? No entanto, essa história guarda reviravoltas surpreendentes. O que parecia o início de uma nova Grande Depressão teve um desfecho inesperado. Mas para entender como tudo começou e por que o colapso de 1987 ainda assombra os bastidores de Wall Street até hoje, precisamos voltar no tempo, explorar o clima político, os sinais ignorados e os erros cometidos por homens e máquinas. Prepare-se para uma viagem ao coração do mercado financeiro dos anos 80, um mundo onde a ganância, a tecnologia e o medo se uniram para criar a tempestade perfeita. O ano era 1987. A economia dos Estados Unidos parecia sólida. A inflação estava sob controle, o desemprego em queda e o otimismo pairava sobre Wall Street. Era o auge da era Reagan, desregulamentação dos mercados, corte de impostos, consumo em alta e uma confiança quase cega na mão invisível do livre mercado. O Dow Jones subia vertiginosamente. Só no primeiro semestre do ano já acumulava mais de 40% de valorização. Mas, como toda bolha silenciosa, os sinais de que algo não estava certo começaram a aparecer, ainda que ignorados por muitos. A bolsa estava subindo rápido demais, sem um suporte claro na economia real. As empresas não estavam lucrando proporcionalmente ao crescimento dos preços de suas ações. Alguns analistas começaram a soar o alarme, mas suas vozes eram abafadas pela euforia. Ao fundo, duas tensões cresciam discretamente: o aumento das taxas de juros nos Estados Unidos e uma crescente preocupação com os déficits gêmeos, o fiscal e o comercial. O dólar vinha perdendo força desde 1985, após os acordos de Plaza, e os países aliados dos Estados Unidos pressionavam por ajustes no câmbio. Com isso, os investidores começaram a ficar mais cautelosos. Enquanto isso, uma nova tecnologia surgia nos bastidores de Wall Street, os sistemas de Program Trading. Eles funcionavam com base em algoritmos que executavam ordens de compra ou venda automaticamente, sem a necessidade de interferência humana. Um desses mecanismos era o chamado Portfolio Insurance, que prometia proteger grandes carteiras contra quedas bruscas. O princípio era simples: se o mercado começasse a cair, os sistemas venderiam automaticamente para minimizar perdas. Mas o que aconteceria se milhares de sistemas começassem a vender ao mesmo tempo? Na semana anterior ao crash, o mercado já dava sinais de instabilidade. Na quarta-feira, 14 de outubro, o Dow Jones caiu mais de 3%. Na sexta-feira, 16, a queda foi ainda mais acentuada, 4,6%. Investidores começaram a sair do mercado e a tensão crescia a cada minuto.
No fim de semana, jornais estampavam manchetes preocupantes e os rumores de que algo grande estava para acontecer se espalharam como pólvora. E então, chegou a manhã de segunda-feira, 19 de outubro de 1987. As ordens de venda começaram ainda no pré-mercado. Quando os pregões abriram, os preços desabaram. Cada venda gerava mais pânico, alimentando o ciclo. Os sistemas automatizados, vendo os preços caírem, disparavam ainda mais ordens de venda, como uma reação em cadeia impossível de controlar. Operadores assistiam impotentes à destruição de bilhões em valor de mercado. Muitos não conseguiam sequer digitar suas ordens rápido o suficiente. O que se via não era um movimento racional, era medo puro, amplificado por máquinas que não sabiam o que era pânico, apenas seguiam instruções. O mercado se autodestruía em tempo real, enquanto o mundo assistia. Mas isso era só o começo. Nos bastidores, os líderes financeiros precisariam agir rápido para evitar que o colapso tomasse proporções catastróficas. E o que aconteceria nos dias seguintes surpreenderia a todos. O mundo assistia estarrecido ao colapso dos mercados financeiros. No final do dia 19 de outubro de 1987, o índice Dow Jones havia despencado impressionantes 22,6%, a maior queda percentual em um único dia na história da Bolsa Americana. Para efeito de comparação, essa queda seria o equivalente a perder mais de 7.000 pontos em um único dia nos níveis atuais do índice. A desordem foi global. A Bolsa de Londres caiu 11%, a de Hong Kong despencou mais de 45% em poucos dias, e o mesmo aconteceu nos mercados da Austrália, Canadá, Alemanha e Japão. O efeito dominó mostrava que o pânico não tinha fronteiras. A confiança na estabilidade financeira mundial havia sido severamente abalada, e tudo isso em questão de horas. Mas isso era só o começo. Nos bastidores, os líderes financeiros precisariam agir rápido para evitar que o colapso tomasse proporções catastróficas. E o que aconteceria nos dias seguintes surpreenderia a todos. O mundo assistia estarrecido ao colapso dos mercados financeiros. No final do dia 19 de outubro de 1987, o índice Dow Jones havia despencado impressionantes 22,6%, a maior queda percentual em um único dia na história da Bolsa Americana. Para efeito de comparação, essa queda seria o equivalente a perder mais de 7.000 pontos em um único dia nos níveis atuais do índice. A desordem foi global. A Bolsa de Londres caiu 11%, a de Hong Kong despencou mais de 45% em poucos dias, e o mesmo aconteceu nos mercados da Austrália, Canadá, Alemanha e Japão. O efeito dominó mostrava que o pânico não tinha fronteiras. A confiança na estabilidade financeira mundial havia sido severamente abalada, e tudo isso em questão de horas. No entanto, o que mais surpreendeu os analistas foi o fato de que a crise não teve uma causa econômica clara ou isolada. Não houve falência de grandes bancos, nem uma bolha de ativos específica que explodisse. Em vez disso, o crash foi amplificado por uma combinação perigosa: expectativas distorcidas, operações alavancadas e algoritmos de venda automatizada que, ao invés de proteger, destruíram. Nos bastidores, o Federal Reserve, comandado por Alan Greenspan, recém-empossado como presidente, reagiu com rapidez. Em vez de buscar culpados de imediato, o Fed emitiu um comunicado histórico. O Federal Reserve, consistentemente com suas responsabilidades como fonte de liquidez, está preparado para fornecer liquidez ao sistema financeiro para apoiar o funcionamento econômico e financeiro do país. Com essa simples frase, o Banco Central sinalizava ao mercado que estava disposto a injetar dinheiro e garantir que os bancos continuassem operando. A confiança começou a se restaurar lentamente. Nos dias seguintes, o mercado oscilou, mas evitou o colapso total. E, contra todas as previsões mais pessimistas, não houve recessão em 1988. Na verdade, o mercado começou a se recuperar meses depois. Mas os impactos do crash de 1987 foram profundos e duradouros. O episódio serviu de alerta sobre os perigos da tecnologia mal compreendida nos mercados, sobre o papel dos algoritmos no comportamento de manada, e também sobre como decisões automatizadas podem amplificar o medo humano em vez de controlá-lo.
Além disso, o pânico de 1987 forçou os reguladores a repensarem o funcionamento das bolsas. Foi criado um mecanismo que hoje é comum nas grandes bolsas do mundo: os circuit breakers, interrupções temporárias nas negociações quando as quedas ultrapassam certos limites. A ideia é dar tempo para o mercado respirar, os investidores pensarem e evitar que o pânico se transforme em histeria coletiva. Apesar da recuperação técnica que se seguiu, muitos investidores nunca mais voltaram a encarar o mercado da mesma forma. O crash de 1987 foi um divisor de águas silencioso. Ele não trouxe uma crise econômica direta como 1929 ou 2008, mas revelou uma vulnerabilidade estrutural do sistema financeiro moderno, sua fragilidade diante da interconexão tecnológica e emocional dos mercados. E, mais de 3 décadas depois, os fantasmas daquela segunda-feira ainda assombram os algoritmos que hoje controlam volumes ainda maiores em velocidades infinitamente superiores. O que o crash da bolsa em 1987 nos ensina, mais de 3 décadas depois? Que o sistema financeiro global, por mais robusto que pareça, pode ser desestabilizado por uma sequência de decisões mal coordenadas, emoções humanas e códigos automatizados que não distinguem pânico de lógica. A Black Monday não foi apenas uma queda nos números. Foi um espelho do que acontece quando a confiança, o verdadeiro motor da economia, é quebrada de forma súbita. Em 1987, vivíamos os primórdios da automação nos mercados. Os algoritmos ainda engatinhavam e os investidores confiavam demais em suas promessas de proteção. Hoje, com a inteligência artificial controlando trilhões de dólares em ativos, o que aconteceria se um erro, ou mesmo um comportamento coletivo, disparasse novas ondas de venda automática? Se antes eram os gritos dos operadores que anunciavam o caos, hoje bastaria uma falha invisível para paralisar os mercados em segundos. O crash de 1987 continua atual porque escancarou algo essencial. A tecnologia pode amplificar tanto a eficiência quanto a fragilidade dos sistemas. O mesmo mecanismo que protege o investidor pode, em larga escala, levar milhões à ruína se não for compreendido nem regulado. Mas há um outro aspecto ainda mais humano: a psicologia coletiva. A euforia que antecedeu a queda, a negação dos sinais, o medo avassalador, tudo isso se repete, década após década, com diferentes roupagens. 1929, 1987, 2000, 2008. Os padrões emocionais se repetem porque o ser humano, apesar de toda a evolução, continua movido por ganância e medo. E por mais que tentemos culpar os computadores, os bancos ou os políticos, a verdade é que o colapso de 1987 foi um reflexo da nossa própria ilusão de controle. Achamos que podíamos prever tudo, proteger nossas fortunas com fórmulas matemáticas. Mas esquecemos que o mercado é feito de pessoas e que nenhuma máquina é capaz de controlar o pânico coletivo quando ele se espalha como fogo em palha seca. O crash não levou o mundo à recessão, mas acendeu um alerta que muitos ignoraram. Ainda hoje, há quem trate o mercado como um cassino moderno, apostando com base em tendências e deixando decisões nas mãos de robôs. Mas será que aprendemos a lição? Se você chegou até aqui, talvez essa história tenha te feito pensar diferente. E essa é a missão do Mundo Enriquecedor: contar histórias que não apenas informam, mas provocam reflexão, questionamento e aprendizado. Agora queremos saber, você já conhecia o crash de 1987? Acha que um colapso como aquele pode se repetir nos dias de hoje? Deixe seu comentário, compartilhe suas ideias e experiências. Curta este vídeo se ele te fez enxergar o mercado com outros olhos. Inscreva-se no canal Mundo Enriquecedor e ative as notificações para não perder os próximos episódios. E se quiser continuar nessa jornada, assista agora ao nosso vídeo sobre o colapso de 2008, onde outros erros, igualmente humanos, quase destruíram o sistema financeiro global novamente, porque entender o passado é a melhor forma de se proteger no futuro.